Salve galera, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, nessa aula de hoje nós vamos continuar estudando a estrutura do átomo, o desenvolvimento das teorias que explicam a estrutura do átomo, tá? Nessa aula de hoje, o que nós vamos fazer é estudar o modelo proposto por Niels Bohr, certo? A gente já viu sobre as características da energia eletromagnética, da radiação eletromagnética, estudamos sobre a radiação de corpo negro para chegar na constante de Planck. Depois, a partir da constante de Planck, do entendimento de que a energia é quantizada, né, em pequenos pacotes discretos, os quanta do Max Planck, o Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, que, como eu falei para vocês, né, tanto o corpo negro, né, a teoria do corpo negro, quanto o efeito fotoelétrico eram conceitos na física ainda sem solução, né, ainda sem uma explicação aceitável. E também mostrei para vocês sobre os espectros de emissão, que é esse daqui, e de absorção de diversos elementos, né? E aí a gente vai trabalhar agora, né? A gente começou também falando sobre o espectro de emissão e absorção do hidrogênio para chegar naquela equação que eu vou mostrar para vocês, a de Rydberg. E depois, agora, nessa aula de hoje, vamos desenvolver a dedução matemática para o modelo do Niels Bohr. E aí eu vou explicar para vocês qual a relação disso com a cerveja. Então vamos lá. Essa aqui foi o que a gente viu no final da última aula, onde a gente chegou na equação de Rydberg, só que ainda não tem exatamente um significado físico, né? A gente não tem aqui a equação. Essa equação ela mostra, ela prevê quais serão aonde que será as raias de absorção ou emissão do espectro do hidrogênio em diferentes faixas do espectro eletromagnético, tá? Então a gente tem aqui, tudo começou com a série de Balmer, que ele propôs uma equação, e o Rydberg conseguiu fazer essa equação funcionar para outras faixas do espectro, né? Onde nós temos aqui, por exemplo, outras séries, né? Então, outros cientistas estudando outras faixas do espectro conseguiram prever quais seriam, né, calculando, aplicando essa equação de Rydberg, conseguiram comprovar que ela estava correta, né, porque ela explicava as outras faixas observadas, mas ainda assim não se sabia por que exatamente isso acontece. Então o Niels Bohr trouxe uma teoria que conseguiu explicar. Bom, então sugiro a vocês que peguem lápis e papel na mão para acompanhar melhor essas deduções que a gente vai fazer. Vamos fazer algumas substituições, então acho que vai ser legal vocês acompanharem no papel. Podem ir pausando o vídeo, tá? Que aí vocês conseguem absorver melhor o que a gente vai discutir aqui. Vamos lá. Vamos começar pelos 4 postulados de Bohr. Primeiro, os elétrons, né, um dos postulados dele, o primeiro postulado, é que o elétron descreve uma órbita circular em torno do núcleo. Então seria aqui esse modelo, tá? O segundo postulado é que a energia de uma órbita é constante enquanto o elétron se mantém orbitando o núcleo, tá? Então o elétron vai ter uma determinada energia e ele vai se manter aqui nesta energia, tá? Então, somente certas órbitas são permitidas e o momento angular dessas órbitas é quantizado. Essa aqui foi uma grande sacada que ele teve, tá? Eu vou mostrar para vocês a dedução, tá? Porque o elétron não tem ele não vai estar entre essas órbitas que vocês estão vendo aqui nesse modelo. Ele vai estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, nessas órbitas. Ele vai estar circulando somente nessas órbitas, tá? Esse era o modelo proposto por Niels Bohr. Então, o quarto postulado é que transições entre duas órbitas só ocorrem quando a energia da radiação incidente for exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas. Então, para que um elétron salte de uma órbita para outra órbita, ele vai precisar absorver uma quantidade exata de energia, nem mais nem menos, né? Precisa ser aquela energia, tá? Ao mesmo quando esse elétron retorna para a órbita inferior, então ele vai emitir exatamente a mesma
energia. Então, tanto faz. A energia, tanto para ele subir quanto para ele descer, é a mesma, tá certo? Bom, vamos começar com o segundo, já que o primeiro a gente já mostrou ali, né, que ele tem determinadas órbitas. Vamos começar deduzindo esta energia, tá? Vamos começar o seguinte, o Bohr, ele postula, ele impõe, na realidade, que o elétron, ele impõe um freio, vamos dizer, entre aspas, um freio ao elétron. Como é que é esse freio? Ele afirma que a força coulombica, que é essa força aqui, ó, né, que está atraindo o elétron para se colidir no núcleo, teria que ser exatamente igual à força centrípeta, tá? Vamos lá. Então, ele diz que a força centrípeta tem que ser igual à força coulombica. Então, eu coloquei aqui a força centrípeta, qual que seria a equação da força centrípeta e da força coulombica, tá? Já adaptei ela aqui, coloquei em vez de duas cargas, né, Q vezes Q, a carga do elétron e a carga do próton. Então, como elas são iguais, é a carga elementar, então eu já coloquei aqui a carga elementar ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, igualando essas duas equações, e aí é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui, ó, vou deixar MEV quadrado de um lado, tá? E o restante desse lado de cá, tá certo? Então, vocês podem ir acompanhando, fazendo isso no papel. Bom, essa equação a gente vai utilizar algumas vezes, então eu vou deixar ela ali no cantinho, tá? Porque agora a gente vai começar a deduzir a energia, a equação da energia. Bom, a energia total de um sistema é dada pela energia cinética mais a energia potencial, tá? Então, a energia cinética é 1/2 de mv quadrado e a energia potencial é menos e quadrado 4πε 0, que é a permissividade no vácuo, e R, tá? Então, colocando ali as duas equações, então eu posso, substituindo nessas duas, né, energia cinética e potencial aqui, nós temos essa equação aqui, tá certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar, ó, percebam que aqui eu tenho MeV quadrado, porque eu estou falando do sistema do elétron, né? O meu sistema aqui é o elétron, então a massa do elétron e a velocidade do elétron, tá? Então eu vou substituir isso aqui, né? Então, eu chego aqui fazendo ali o cálculo, né? Então, depois vocês façam aí no papel, eu vou chegar, depois de substituir isso daqui aqui, né? Então, eu vou chegar nesta equação da energia total. Estas duas equações aqui, elas são importantes, a gente vai utilizar ela mais de uma vez. Lá na frente a gente vai utilizar elas de novo, tá certo? Então, vamos lá, vamos deixar ela aí por enquanto. Mas olha só a sacada do Niels Bohr, quando ele diz que somente certas órbitas são permitidas e o momento angular L dessas órbitas é quantizado. Olha como é que ele faz isso. Primeiro, que a gente já sabe que o momento angular L é igual a mvr, tá? Esse é o momento angular, beleza? Então, olha só o que ele faz. Bom, ele estava lá fazendo aquelas... Lembra que na primeira aula a gente fez ali uma análise dimensional? Então, vamos fazer uma análise dimensional aqui desse MVR. Então, tá. L é igual a M, a massa, que é em quilogramas, V, metros por segundo, e R, que é a distância, né, em metros, tá? Então, metros por segundo da velocidade e metros do R, tá? Bom, aí eu coloquei aqui para ficar melhor, né? Porque isso aqui eu vou usar depois, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por 1. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, tá certo? Só que esse 1 vai ser um 1 especial. Isso é uma estratégia de cálculo que vocês podem fazer, tá? É uma estratégia algébrica que vocês podem fazer. Qual que é o 1 especial que eu vou multiplicar aqui? Esse 1 especial, segundo dividido por segundo, dá 1. Eu não alterei a minha equação. Só que, olha o que acontece. Aqui eu vou pegar esse segundo, que ele está aqui, né, dividindo, então ele vai ficar aqui ao quadrado. Gente, quilograma metro por segundo ao quadrado é newton, é força, é unidade de força. Olha, massa vezes, e aqui é aceleração, metro por segundo ao quadrado. É newton, tá certo? E aí o que nós temos? Newton vezes metro vezes segundo. Newton vezes metro é joule. Joule, lembra do trabalho que é força vezes o deslocamento? Então, isso é joule. Agora, gente, olha isso aqui. Joule vezes segundo. Que unidade de que é isso daqui? Vocês lembram?
Isso aqui é a constante de Planck. Olha a sacada do Niels Bohr. Ele sacou que as unidades básicas, né, transformou tudo em unidades básicas e fazendo os algebrismos que vocês acabaram de ver dessa análise dimensional. Ele fez algumas várias assim, só que nessa ele teve essa sacada. Olha só, cara, o momento angular é tem as mesmas unidades da constante de Planck. Que baita sacada! Bom, agora vamos pegar o seguinte, ele já sabe que agora o negócio é quantizado. Daí olha só que legal. Então, o que ele fez? Bom, como o elétron descreve uma volta inteira, né, nessa órbita, então o que ele fez? Ele colocou ali dividido por 2π, né? Então ele colocou n dividido por 2π. Então esse n aqui, ó, seria um número atribuído a esta órbita, né? Então você vai ter diferentes órbitas, tá? Dividido por 2π. Foi essa também a outra sacada dele, né? Só que tá, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. NH, da constante de Planck, dividido por 2π. H cortado é igual a constante de Planck dividido por 2π. Então a gente simplifica ainda mais essa equação. Lembre-se dessa relação, que a gente vai falar dela de novo. Vocês perceberam como é que o Niels Bohr chegou nessa relação aqui, ó, a partir quando ele afirma que o momento angular é quantizado, tá? Então, L, que é o momento angular, é igual a N vezes H cortado, ou H barrado, né? Então tá, essa relação aqui, beleza? Só para vocês lembrarem. Bom, vamos voltar para cá, e aí vamos fazer mais umas deduções aqui, ó. O que acontece? A gente não sabe qual que é a velocidade exata ali do elétron, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa velocidade aqui, para a gente eliminar ela. Então, a gente vai substituir naquela equação que eu falei para vocês, ó. Quando a gente substituir aqui, ó, eu não vou fazer detalhado aqui, mas vocês podem fazer aí os rearranjos, tá? Quando você pega essa velocidade, isso daqui, e substitui aqui, ó, então vai ser MeV², sendo que V² é tudo isso daqui, você vai chegar nessa equação aqui, quando você isola o raio, tá? Quando você substituir aqui, então, isolem o raio, então você vai chegar nessa relação aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Isso aqui, agora, olha isso daqui, ó. Quando a gente você tem um N aqui, tá? Esse N aqui, ele pode ser números inteiros, né? Então, assim como já o Rydberg tinha proposto para esse determinado N aí, então esse N é números inteiros, né? Só que diferente de zero. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então, se você... O restante, ó, o epsilon já é conhecido, tá? Que vem lá da equação coulombica, né? Da relação da força coulombica, tá? O H, a gente também sabe que é a constante de Planck. A massa do elétron, né? A massa elementar. A massa do elétron a gente já sabe também, né? Foi descoberta lá pelo Millikan, né? E aí a gente tem a carga do elétron, que é a carga elementar, essa daqui. Então, veja, o único que a gente vai ter que substituir aqui, ó, o resto é tudo conhecido. Aqui, ó, se a gente substituir isso daqui por 1, é a primeira órbita. Se substituir por 2, é a segunda órbita. Se substituir por 3, a terceira órbita. E assim vai, tá certo? Bom, quando essa órbita aqui, ó, quando n é igual a 1, então a gente chama essa primeira órbita de A0. Essa é chamada de raio da primeira órbita de Bohr, tá certo? E esse daqui, ó, é o raio atômico do hidrogênio. Legal, né? Isso aqui é uma constante também, já é conhecido na física, tá? E outra coisa, olha só. Então, esse N aqui, ó, né, ele é quantizado. Ele tem proporções da constante de Planck, tá certo? Então, se o valor de n ele está restrito por esse postulado 3 do Bohr, onde são números inteiros diferente de zero. Porque se você colocar isso aqui igual a zero, o raio é igual a zero, então o elétron caiu no núcleo. Vocês concordam? Se esse n aqui é igual a zero, isso aqui tudo zero, e o raio é igual a zero, significa que o elétron caiu no núcleo. Então, não pode ser o zero. Tem que ser a partir de 1, números inteiros, certo?
Então, vejam bem, se o raio das órbitas é quantizado, então o valor de n é um número quântico. Gente, a gente acabou de descobrir o primeiro número quântico, é o número quântico principal, certo? Bom, o quarto postulado de Bohr diz o seguinte, que a transição entre duas órbitas só ocorre quando a energia da radiação incidente for exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas. Então, o que acontece? Eu mostrei ali para vocês que a gente tem qual que é o valor da energia total do sistema, qual que é a equação que me diz o valor daquela órbita, de acordo com o valor de n, tá? Então, o que significa isso? Que a variação de energia vai ter que ser igual à energia de uma órbita final menos a órbita inicial. Quando eu faço, por exemplo, veja, qual que é esse HNI aqui? Ó. Então, o ΔE também é igual ao HNI. Se você emite um fóton que tem exatamente a energia que é a diferença energética entre dois níveis, entre duas órbitas, então o elétron dá um salto. Tá? E quando o elétron volta para uma órbita menor, para a sua órbita menor, ele vai emitir exatamente aquela energia que ele recebeu. Tá certo? Então, por isso que a gente tem naquele espectro de absorção e emissão meio que um positivo e negativo, por causa disso. Então, o Niels Bohr acabou de provar, né, acabou de explicar o que é, por que a gente enxerga o espectro do hidrogênio daquela forma que ele é, tá? E veja, eu coloquei essa figurinha aqui para vocês terem uma ideia do que significa, né? Então é como uma escada, você não tem uma rampa que você desce continuamente. Não existe um caminho aqui, o elétron vai subindo uma rampinha daqui para cá. Não, ele sai daqui e vai para cá, entendeu? Então é exatamente uma distância. Aqui, né, no caso da escada, seria um ΔH, né? Um delta de distância, né? Certo? Então agora é o seguinte, a gente vai ter que deduzir qual que é a equação que nos dá esse ΔE. Vamos lá, olha só. Olha essas duas equações aqui, ó. A equação do raio, que eu mostrei para vocês, quando n é igual a 1, você tem o raio da primeira órbita de Bohr. E aí eu tenho aquele energia total, que é a equação da energia total, que está lá naquele slide que eu mostrei para vocês. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse R, tá? E eu vou substituir ali. Quando eu faço essa substituição, eu chego nesta equação aqui. Faço no papel para vocês saberem exatamente como é que eu cheguei aqui. É só vocês substituírem aí que vai dar certo. Vamos lá? Bom, eu já sei que ΔE é igual à energia final onde o elétron estava, menos a energia inicial, desculpa, a energia final, onde ele foi, né, menos a energia inicial, que é da onde ele estava. Então, veja bem, eu vou ter que pegar a energia total desse estado final menos a energia total desse estado inicial. A energia total é isso daqui. Então, eu vou substituir isso aqui. Por exemplo, digamos que o elétron saia do nível 3 e vá para o nível 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso aqui, assim, ó. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Veja, aqui o restante é todo igual, tá vendo? Só que a diferença é esse N é o N final e o N inicial. Aqui, ó, como da equação da energia total você tem esse sinal negativo, então como aqui o EF ele é positivo, então ele vai ficar negativo aqui. Menos isso daqui vai ficar mais, tá certo? E aí eu vou ter, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo esse resto aqui, ó, que é igual nos dois membros aqui da equação, e vou isolar ele. E aí eu tenho isso daqui, ó, 1 sobre n inicial ao quadrado menos 1 sobre n final ao quadrado, tá certo? Bom, e aí eu tenho essa outra relação aqui, ó, que o ΔE é exatamente igual à energia do fóton que vai receber o elétron, o elétron para ele fazer essa transição. Ou é exatamente a energia do fóton que será emitido quando o elétron saltar do nível superior para o nível inferior, tá? Então, vou fazendo o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar eu substituir aqui, eu vou pegar a constante de Planck e eu vou jogar para o lado de cá dividindo, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo que aqui estava quadrado, agora aqui está o cubo, beleza? Gente, agora olha essa outra coisa que legal, ó. Tá vendo essa equação que a gente acabou de chegar? Isso aqui, ó,
é o que o Niels Bohr chamou de RH. Esse RH que já era conhecido lá do Rydberg, tá? Em Hertz, tá? Então, olha aqui, ó. Acabamos de chegar com essas deduções do Niels Bohr, acabamos de chegar exatamente na mesma relação que o Rydberg chegou em 1890, tá certo? Bacana, né? Bom, daí a gente já viu ali a consequência dessa equação, tá? Que a gente tem várias séries de faixas de absorção ali, né? Temos a série de Balmer, temos a série de Lehmann, enfim. Agora, olha como que o Niels Bohr justificou que a gente via aquelas faixas, né? Seria a diferença de energia entre cada um dos níveis no modelo atômico proposto por Niels Bohr. E aí você tem o seguinte, ó, quanto maior a distância, quanto menor a distância, então seria menor a frequência, né? E quanto maior a distância entre os níveis de energia, né? Temos aqui o nível do 1 para o 5, a distância, então a gente tem aqui uma frequência maior ou comprimento de onda menor. Vocês já conhecem a relação entre frequência e lambda, que é o comprimento de onda, né? Então nós temos isso daí, ó, né? Olha que bacana, tá? Então, sendo assim, agora a gente consegue explicar a partir do modelo do Niels Bohr por que a gente vê aquelas faixas. Olha aqui que bacana. Ó. Então a gente tem aqui, ó, agora em escala, né? A gente tem a energia de cada nível e a diferença entre cada um desses níveis significa exatamente que os elétrons saltaram, né? Quando você excita aquele átomo, então as transições eletrônicas que acontecem ali dentro que geram aquelas diferentes faixas no espectro eletromagnético de emissão e de absorção do hidrogênio. Bacana, né? E aí é o seguinte, olha só, é, lembram que no efeito fotoelétrico o Einstein disse que você precisa de uma energia mínima para que o elétron salte, tá? E aqui o Niels Bohr acaba de explicar o que acontece quando você tem energias um pouco menores, tá? Então, o que acontece lá dentro do átomo? O que acontece com o elétron lá dentro do átomo enquanto o elétron não vai embora? O que ele fica parado? Não, gente, ele transita de um nível até o outro, tá certo? E aí o que acontece? O momento em que a energia é suficiente para o elétron ir embora seria quando o raio ali daquela equação de Bohr, né, no caso do efeito fotoelétrico, é como se o raio aqui, ó, ele fosse infinito, tá certo? Quando o raio tende a infinito aqui, ó, é porque o N tende a infinito, então ele foi embora, o elétron foi embora. Então isso aqui também explica antes do elétron ir embora, o que acontece dentro do átomo, tá? No efeito fotoelétrico. Tá? Então, por isso que é importante essas duas teorias. Por isso que eu expliquei essa teoria do efeito fotoelétrico, tá? Por isso que ela foi importante. Então, em 1922, o Niels Bohr ele recebeu o prêmio Nobel por seus serviços na investigação da estrutura do átomo e da radiação emanada por eles, tá? E aí o que acontece? O que a cerveja tem a ver com isso? A Carlsberg, a família do Carlsberg, Jacobsen-Carlsberg, ele sempre financiou tanto reformas de museus, enfim, ele sempre foi adepto, né, das artes e das ciências, né? Então, ele sempre incentivou, foi graças à família Carlsberg que o Instituto Niels Bohr foi construído, tá? E quando o Niels Bohr ganhou o prêmio Nobel, o fundador da cervejaria já era falecido, mas antes dele falecer, o filho dele que herdou tudo, ele deixou avisado para o filho dele que ele doasse a casa dele para alguém que fosse proeminente na ciência. Então, o que acontece é que a casa dele, que hoje é um museu, né, Academia de Ciências, né, mas antes de virar Academia de Ciências, era a casa onde o Niels Bohr morou. E nessa casa tinha uma torneira de chopp ligada diretamente na cervejaria. Então, o cara foi premiado com cerveja infinita. Isso não é o máximo? Imagina
o Niels Bohr convidando o Einstein e outros para trocarem uma ideia e estão lá tomando cerveja sem fim, né? Porque tá ligado diretamente na cervejaria. Aqui eu coloquei uma foto, gente, porque como eu falei para vocês, eu morei em Copenhague, né? Então aqui é uma foto, e a gente andava muito de bicicleta, é o melhor lugar do mundo para pedalar. Tem ciclovia para todo canto, né? Ciclovia integrada com o transporte. E aqui eu tirei uma foto na frente do Instituto Niels Bohr, tá? Esse aqui é um instituto que, inclusive, foi construído com o financiamento da cervejaria Carlsberg, tá? Bom, que não é a mesma casa que tinha isso aqui é distante da onde tem o museu da Carlsberg, tá? Isso aqui é lá na Universidade de Copenhague, né? Fica num bairro lá, mais distante da cervejaria. Apesar dessa figura estar aqui com a cervejinha na mão, mas a casa era lá em outro bairro e era a casa que era do dono da Carlsberg, né? E aí, depois que ele morreu e o Niels Bohr ganhou, ele ficou com a casa que tinha uma torneira de chopp. Legal, né? Bom, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem no caderno de vocês e a gente pode discutir numa aula síncrona, tá? Bom, qual que é? Usando a relação de Rydberg, né, que é essa relação aqui que a gente acabou de ver também, em função da frequência, calcule o comprimento de onda. Veja, que você vai chegar na frequência, mas eu quero o comprimento de onda da radiação emitida por um átomo de hidrogênio na transição eletrônica da série de Balmer, que é essa daqui, partindo de um nível de energia N3. Na realidade, seria assim, ó, você vai ter que partir do N3 para o N2. Então, o que você vai fazer? Você já sabe esses valores aqui. Então, você vai pegar o N, colocar o N2 aqui e o N3 aqui, tá? E aí você vai chegar na frequência. Chegando na frequência, você acha o lambda, tá? É simples assim, tá aqui os valores de velocidade da luz e o valor de RH que vocês vão substituir aqui. Bom, é isso. E, bom, para fechar a discussão sobre o modelo atômico de Bohr, como eu falei para vocês, ainda não está resolvido, né? Então, na aula passada, isso aqui ainda não resolve alguns problemas. Teve muitos avanços, né? Tanto que o Niels Bohr ganhou o prêmio Nobel, não foi à toa, mas esse modelo ainda tem umas falhas e ainda precisa ser melhorado. O que tem de bom e o que precisa melhorar nele? Bom, primeiro que isso aqui consolida a teoria de Bohr, consolida a ideia da quantização da matéria. Ele propõe que o momento angular L é quantizado além da energia, também quantizada, tá certo? Então, o L é quantizado e a energia também é quantizada, que a energia quantizada já vinha lá do efeito fotoelétrico, a explicação de Einstein. Só que ele não apresenta um motivo para a discretização, ou seja, energias discretas no átomo, né? Transições discretas. Ele explica, legal, ele explica o espectro de emissão e absorção de hidrogênio, é capaz de chegar a uma expressão equivalente à expressão empírica de Rydberg, tá? Ele deu um significado físico, né? Muito bom, foi uma ótima sacada. Só que também tem um outro problema, que esse modelo continua violando a física clássica, né? As leis de Maxwell para partículas eletricamente carregadas em movimento acelerado, tá? E mesmo corrigido não explica as propriedades de átomos polieletrônicos, tá? Então ainda tem esses problemas que precisam ser resolvidos. Mas aqui, ó, vejam, vocês agora têm um entendimento bem bacana da estrutura atômica do ponto de vista até então, até 1913, que é quando foi publicada a trilogia Bohr, né? Foram 3 artigos que ele publicou sobre isso. Tá? Então a gente já tem um avanço até aqui, mas ainda precisa melhorar esse modelo. Gente, então, é isso. A aula de hoje é isso, tá? E então, consulte o seu livro digital através da minha biblioteca e consulte seu professor, né? Pode marcar atendimento aí. Gente, então um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima aula.